E eu vou te mostrar um problema sério que você não sabe. Aí você pensa assim, você nem me conhece, como você vai falar que eu não sei? Eu conheço Deus e conheço quem é imagem e semelhança dele. Aí você vai ver se eu estou certo ou errado. Eu vou te dar uma dica, número 1, sobre identidade. Primeira coisa, você tem que parar de ouvir mentiras sobre você, sobre Deus e sobre o que você vai fazer na Terra. Existe uma coisa que é fundamental que você entenda. Então vamos para a primeira. Há 100 anos atrás, os homens da ciência, que eu não ignoro, eu acho eles muito bacanas, os homens da ciência disseram que a Terra tinha 100 mil anos. E aí, depois de alguns anos, eles chegaram em outra conclusão, que a Terra não tinha 100 mil, ela tinha 200, 300, 400, 1 milhão. Eu não sei se você sabe, quanto mais tempo vai passando, era para ficar mais velho, 1 ano, 2 anos, 5 anos, agora estamos em bilhão. E aí não para. Alguém desconfia o porquê disso? Alguém desconfia ou não? É simples. Quando você não tem sua identidade, não sabe quem é o Criador, não sabe quem é a pessoa que te fez, eu preciso distanciar você cada vez mais de geração em geração para você nunca desconfiar, porque se você desconfiar, você vai tocar o terror na Terra. Primeira coisa, se você veio do nada, então para ninguém, você não consegue reivindicar para ninguém, por nada. Você não veio do nada, só veio de uma explosão, então você vai viver explodindo aí por aí. Agora está um segredo, eu estou falando de idade da Terra, ela não para de crescer, ela para crescer devagar, ela cresce de forma exponencial para manter distância. Segunda coisa, falaram que você é primo do macaco. Se você falar que é do macaco, você não estudou direito, é ancestral primo do macaco. Por que fizeram isso? Polegar opositor. Esse polegar opositor é chamado de movimento de pinça. Então, tem um movimento lindo, darwinista, sobre isso. Aí alguém fala, você vai falar mal de Darwin? Não, vou te falar só o que é a verdade de fato. Se a gente tivesse vindo dos macacos, tem uma falha no cérebro, uma coisa que hoje existe no cérebro que invalida a gente vir de macaco. Pablo, que guerra é essa que você vai entrar? Vai ouvindo. Existe uma coisa no cérebro que é cientificamente comprovado que chama lalação. O que é lalação? Alguém aqui presente sabe o que significa isso? Eu, se eu fosse, anotaria alguma coisa que eu estou falando aí. Lalação significa uma janela cerebral em que, se você não aprender a falar até os 7 anos de idade, seu cérebro trava e não fala nunca mais. Macaco nunca falou, e se a gente vê de alguém que nunca falou, como que o primeiro ser humano falou? Primeira coisa, você tem que entender isso. Segundo, ao invés de crescer de forma natural a idade da Terra, ela cresce de forma exponencial para cada vez mais você ficar mais distante da idade da Terra, para você nunca entender que é um criador. 1920, Frankfurt, tem uma escola maluca chamada Marxismo, a escola de Frankfurt juntou vários multimilionários muito bem intencionados em desconfigurar a glória de Deus. A glória de Deus é representada através do belo. O que significa isso? Nos meus 10 livros que eu já publiquei, eu falo sobre a destruição do marxismo cultural, e é uma bandeira minha, pessoal, enquanto eu estiver vivo, fazer todo mundo na Terra descobrir sobre isso. O que eles começaram a ensinar? Tudo aquilo que representava a glória de Deus, eles pegaram e desconfiguraram. Então, por exemplo, o belo na arte, você vai lá nas catedrais na Europa, você vai ver sempre belo representado. Eles descobriram que para desconfigurar o belo no cérebro humano é só fazer o abstrato. Então, hoje, as obras de arte mais poderosas da Terra são só abstratas. E aí, desde 1920, estão mudando isso. Segunda coisa, para a gente destruir a representação da glória de Deus, eu preciso afetar o homem. O marxismo cultural tentou fazer o quê? Ele tentou, de todas as formas, acabar com a família. Nunca teve como acabar com a família em nenhuma geração. Por quê? Porque tinha um patriarca que dava a vida pela família, assim como Cristo ensinou. E aí, o que eles fizeram? Teve um cara que fez a atualização do Marx. O Marx, eu não sei se você o conhece, ele é um cara tão inexpressivo que nem o próprio livro que ele publicou, ele escreveu e nem leu. Quem, na verdade, fez isso foi Engels. Ele nunca teve contato com o proletariado e fica falando disso como se fosse uma bandeira da vida dele, e ainda era um gigolô ainda por cima, nunca foi um bom pai, nunca foi bom nada, ainda se rebelou contra o próprio pai, quebrando um princípio que chama honrar pai e mãe. E foi criado debaixo do princípio. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um pastor que eu tenho respeito e não vou perder nunca o respeito, nem se ele pecar. Mas eu vi ele arrumando intriga com outro pastor. Eu falo, para que gastar energia com isso? Não faz sentido você gastar energia combatendo o outro, sendo que era para você usar o que tem em você para frutificar. E aí, o que é a parada? A gente quer tomar partido o tempo inteiro. Um grande pastor que eu admirava profundamente, caiu num pecado, a igreja excluiu ele, é um dos maiores pastores do planeta Terra. Quando ele caiu, eu vi todo mundo correr de perto dele, eu peguei o telefone e falei, agora eu descobri que você é pior do que a gente imaginava. Eu quero falar que agora, eu quero servir você com os meus bens, com a minha atenção, o que você precisar, eu estou com você. Eu acho que Cristo faria assim, mas o religioso não. O religioso que é filho do macaco ou do koala, o que ele faz? Ele faz as pessoas se afastarem de Deus. Eu estou te falando tudo isso porque nem cheguei no tema identidade. Uma vez eu estava num seminário de finanças, João, e um cara subiu lá e falou assim, para ficar multimilionário precisa de 10 anos. E aí eu olhei e falei, faz sentido, eu consegui bater isso aí com 7 anos, então 10 anos está tudo certo. Aí ele chamou um outro e falou assim, para ficar multimilionário é instantaneamente. Então eu falei, nunca vi isso, mas tudo bem. Eu vi as pessoas felizes falando assim, eu quero instantâneo, jogando na cena talvez. E subiu um terceiro. Era o quarto a falar. E o terceiro subiu e falou assim, para que ficar rico, sendo que você tem que dar tudo aos pobres? Eu falei, gente, que loucura esse seminário de finanças.
Um fala que leva uma década, o outro é instantâneo, o outro fala, pra que você vai ficar rico, você tem que dar pros outros. Aí eu subi, os três estavam lá sentados. Lá vai a bomba ambulante, que sou eu, subi e falei, gente, quem é que tá certo? O fulano, o outro ou o outro? Ficou todo mundo em pane. Um é 10 anos, o outro é instantâneo, o outro não tem que ficar, você tem que dar pros pobres. E as pessoas falavam, eu acho que o que mais é coerente é o mais rico deles. Que é o Xavier. É Xavier? Não, é Arão Xavier. O Arão, amigão meu, se estiver assistindo, um beijo, Arão. O Arão foi o mais coerente e todo mundo falou, já que ele é o mais rico desses três, que falou, nós vamos acreditar nele. E aí eu soltei uma lá e eu vou soltar para você. Verdade é aquilo que você escolhe acreditar. Então se você acreditar em qualquer coisa de gente que fica distorcendo a Bíblia, você vai ter o resultado que ele tem. A dica que eu te dou é, observe o resultado. Deixa eu explicar uma coisa, a maioria de vocês são travados financeiramente, eu vou te explicar por quê. Todo bloqueio que você tem, anota essa aí, meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Eu tô falando aqui hoje, é engraçado, porque eu sou fã do André desde menino. Você tem muitos anos, né, André? E eu já vi o André cantando para 1.400.000 pessoas, mas também já vi o André nos dias de tristeza, cantando para um evento que deu problema, com 114 pessoas no show. Eu contei assim, ó, 1, 2, 3, só para contar para a eternidade. E eu vi ele cheio do Espírito Santo do mesmo jeito, e o pau quebrou do mesmo jeito, sabe por quê? Porque no coração de alguém que faz a obra, ele não preocupa com o que as pessoas estão caçando, ele está entregando para Deus, é como se você trabalhasse. Você trabalha para quem? Quando você tem revelação de sua identidade, circunstância e condição não te param. Então vai prestando bem atenção. Quando você entende de fato quem você é, seu bloqueio vira um patrocínio, vira uma mola para sua vida. Todos os problemas que vocês passaram não pode frenar você, você tem que usar isso como um impulsionador para você continuar avançando. E aonde está o segredo? Como o diabo sabe que alguns de vocês são muito ricos, ele coloca um bloqueio de escassez, de pobreza na sua vida para você nunca desconfiar quem você é. É muito simples. Mas quando você é um grande orador nessa geração, ele coloca um bloqueio de segurança. Vou te dar uma dica. Ninguém aqui nesse auditório tem medo de falar em público. Você tem uma coisa que chama medo de falhar em público. Quando você fala com uma pessoa, tá tudo bem. Você vira para 4, você já pira. Por quê? Porque chama-se, anota aí seu bloqueio é necessidade de aprovação. Quando você tem necessidade de aprovação, você não consegue, você fica com medo de falhar o tempo inteiro. Eu vou te contar um código de Davi que vai fazer muito sentido. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Um religioso, ele cai no chão ouvindo eu falar isso. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Mas o Valadão falou uma coisa aqui que você tem que anotar logo em seguida. Não quebre princípios, quebre regras. Para você que não sabe discernir o que é princípio e o que é regra, quase ninguém consegue. Princípio é o que foi instalado na terra até o 7º dia. O que é regra? Tudo que o homem criou com as próprias mãos. Então, você checa o princípio, vai andar sempre em paz. Pablo, como eu identifico pessoas que andam só por princípios? Pessoas livres. Pessoas que têm identidade revelada, elas têm um problema muito sério, elas são livres. Pessoas livres, elas são o remédio da humanidade, só para você saber. Liberdade cura de fato.